Olá! Bom, todo mundo sabe, o mercado de saúde tem sofrido grandes transformações nos últimos anos. No último artigo da minha newsletter Saúde e Liderança, eu tratei desse tema, falando um pouco sobre tendências que a gente vai ter para o mercado de saúde para os próximos anos. E uma das tendências que mais gerou discussão foi a retomada da consolidação do mercado de saúde. Mas uma consolidação diferente, uma consolidação agora que em diversos casos aproxima prestadores e operadoras. Se você é médico e quer entender o que esse movimento pode causar na sua prática médica, acompanhe esse vídeo até o final. Bom pessoal, até a pandemia a gente viu um movimento acelerado de fusões e aquisições no mercado de saúde. A Hapvida fez o seu IPO, oferta inicial de ações, em 2018, levantando mais de 3 bilhões de reais. Comprou a seguir em 2019 o Grupo São Francisco por 5 bilhões de reais. E mais tarde, em 2021, no início de 2021, ela anuncia a fusão com a GNDI, duas empresas na época com valores de mercado acima de 50 bilhões de reais, criando uma das maiores empresas do mercado de saúde. Para se ter uma ideia do tamanho disso, turma, a maior fusão entre empresas foi Itaú e Unibanco, que gerou uma empresa de 85 bilhões em 2008. O valuation das duas empresas juntas, a Hapvida e GNDI, passou de 100 bilhões de reais. A Redditor, outra empresa que vinha acelerada em fusões e aquisições, principalmente em hospitais, fez o seu IPO em 2020. E foi um IPO muito exitoso. Foi levantado mais de 11 bilhões de reais e o valuation da Redditor à época chegou a mais de 100 bilhões de reais. A Redditor continuou seu movimento acelerado de fusões e aquisições durante a pandemia. A Dasa, que foi o primeiro IPO da saúde em 2004 e desde então liderava o mercado de fusões e aquisições em laboratórios, fez o seu re-IPO em 2021 e a partir desse IPO ela comprou mais de 10 hospitais, ou seja, muita movimentação em fusões e aquisições. O que a gente vê no final da pandemia? Uma mudança drástica no mercado de saúde, os juros sobem rapidamente, de forma muito acelerada, e o mercado para esse movimento de fusões e aquisições. Mas alguns movimentos começam a acontecer de forma bastante interessante. Em 2022, a Redditor fez a aquisição da Sul América por 13 bilhões de reais. Em 2024, mais tarde, ela anuncia uma joint venture, uma parceria com o Bradesco, com o braço Atlântica do Bradesco, que cuida dos hospitais do Bradesco, e eles anunciam que alguns hospitais vão ser dessa sociedade Redditor e Atlântica. À época, Macaé D'Or, Alphaville D'Or e Guarulhos D'Or, os três hospitais Greenfield da Redditor. O que a gente vê também em 2024? A Dasa anuncia uma joint venture com a Amil para criar uma nova empresa de hospitais, que passa a ser a segunda maior rede de hospitais do Brasil, com 25 hospitais. Então, 50% Amil, 50% Dasa, e você faz a fusão dos hospitais de mercado dessas duas empresas. Além disso, alguns movimentos que aconteceram nesses últimos 2 anos, a gente teve parceria da Atlântica, do braço do Bradesco, que investe em hospitais, com Mater Dei, para a construção de um hospital em São Paulo, aquisição de 20% do Grupo Santa, uma rede forte no Centro-Oeste, uma rede hospitalar forte no Centro-Oeste, e além disso, uma parceria entre BP, Bradesco e Fleury para a constituição de uma empresa de oncologia, agora chamada de Croma. Turma, o que a gente está vendo aqui? Até a pandemia, acelerada a fusão e aquisição, na pandemia isso dá uma segurada e esse movimento volta num modelo diferente, em que a gente começa a ver parceria entre prestador e operadoras. Mas o que isso muda, Emerson? Turma, isso muda completamente a dinâmica do setor. Bom, primeiro, o que a gente sabe? Historicamente, as operadoras verticalizadas têm índices de sinistro mais baixos do que aquelas operadoras que não são verticalizadas. A verticalizada ela tem a sua própria rede de clínicas, a sua própria rede de hospitais, então ela controla toda a cadeia, toda a jornada do paciente. Enquanto as não verticalizadas, elas subcontratam serviços de prestadores, de hospitais, de clínicas, de outras redes. No momento que há o alinhamento entre o prestador e a operadora, eles passam a fazer negócios juntos. Então, qual é o impacto disso no setor? Bom, primeiro, turma, obviamente, a partir do momento que eu tenho um controle maior da cadeia, da jornada do paciente, eu vou passar a influenciar nessa cadeia. Então, número 1, eu vou começar a direcionar a demanda para quem me interessa. Então, por exemplo, eu tenho um paciente
Sul América ele tem uma chance maior de ser direcionado para a Redditor, assim como provavelmente a Amil vai direcionar seus pacientes para a joint venture que ela montou com a DASA. Além disso, se eu tenho poder sobre o direcionamento do paciente, e isso não é 100%, em algumas situações a operadora não tem, mas se eu tenho esse poder, eu também tenho o poder de definir protocolos em conjunto. Então, uma coisa que sempre foi um grande desafio entre prestador e operadora, que é alinhamento de protocolos, de práticas médicas, isso vai começar a acontecer com maior facilidade, porque há o interesse das duas partes de fazer esse processo de alinhamento dos seus protocolos. Sem dúvida isso vai ter impacto no sinistro da cadeia como um todo. E obviamente, se eu tenho um alinhamento da minha cadeia entre a operadora e o prestador, eu vou ter que ter esse alinhamento com o meu time médico também. Então, eu já falei sobre isso em outros posts, a gente vai ter uma maior institucionalização do médico. Eu tenho que ter mais controle sobre o corpo clínico para poder definir os protocolos que vão ser usados dentro daquela rede. Ou seja, turma, isso impacta diretamente os médicos, de duas formas. Primeiro, a gente vai ver um maior número de institucionalização de médicos. Esses grandes grupos eles vão querer ter os seus times médicos, para poder ter os alinhamentos de protocolos e as práticas clínicas que eles definirem. E o que isso impacta na vida do médico? Turma, trabalhar em grandes corporações é totalmente diferente de trabalhar no seu consultório. E tem várias habilidades que são necessárias nesse modelo, como por exemplo, entender mais do negócio, entender mais de gestão, para poder participar desse processo, que são habilidades que o médico vai ter que desenvolver para poder transitar melhor e crescer nessas instituições, nessas grandes instituições, nessas grandes corporações. Por outro lado, se eu começo a direcionar a demanda da operadora para os meus grupos, vai acontecer automaticamente uma redução do volume de pacientes para aquelas clínicas, para aqueles consultórios, para aqueles médicos que não fazem parte da minha rede. Ou seja, aquele médico empreendedor que monta seu negócio, monta seu consultório, monta sua clínica, ele vai ter também esse desafio de poder trabalhar com provavelmente redução da sua demanda. Ou seja, vai ter que também ter mais conhecimento de gestão, de negócio, para tocar aquele seu negócio num patamar maior. Não vai poder ser como era antes, vai ter que colocar mais profissionalismo na gestão. E gestão, turma, liderança não se terceiriza. A gestão é responsabilidade do médico dentro do seu negócio. E esse é um desafio, porque nós não somos treinados para isso durante a nossa formação. Ou seja, tanto no movimento de institucionalização, quanto no movimento dos consultórios, das clínicas, vai ter que haver mais aquisição de conhecimento em negócios, empreendedorismo, gestão e liderança. Essa é a grande mudança que eu vejo para os próximos anos para os médicos. E sabe o que é o mais bacana? Eu já começo a ver muitos colegas cientes disso. Então a gente vê muita gente fazendo MBA, muita gente fazendo formações executivas, muita gente fazendo treinamento em finanças, muita gente trazendo parceiros para ajudar na gestão do seu negócio. Isso, sem dúvida, vai ser essencial para esses próximos pontos. Espero que você tenha curtido. Deixa seu like aqui no nosso canal, compartilhe essa mensagem e espero ter ajudado. Um grande abraço, turma!